estava refletindo sobre a liberdade. Liberdade, quando se fala liberdade, todo mundo quer ter liberdade. Só que nem todo mundo sabe usar essa liberdade. Muita gente usa essa liberdade para libertinagem, para fazer as suas coisas erradas. Só que não existe o certo ou errado, que existem as consequências. Tudo que você faz vai ter uma consequência, depende do que você está fazendo. Mas enfim, eu estava pensando aqui assim, certo? Bora usar a nossa liberdade para fazer o que convém para você e para as outras pessoas, porque às vezes você quer usar a sua liberdade para prejudicar tanto a você quanto ao outro. E aí, para mim, não é liberdade. Isso aí é libertinagem, isso aí é egoísmo. Isso aí é uma pessoa que não está olhando para o outro, só para si. Então, tá falando você é isso. As pessoas não sabem usar a liberdade. E quando eu for refletir na questão, assim, quando eu vou refletir, o que é que você quer para sua vida? É assim, cara, a primeira coisa que eu quero é a liberdade. Por quê? Vocês vão entender. Por que eu quero a liberdade? Primeiro, sem a liberdade, eu não vou fazer nada, porque eu vou estar preso. Vou dar só um exemplo aqui. Porque que a liberdade é mais importante em primeiro lugar. Por quê? Reflitam comigo. Se a pessoa ela diz que é livre, mas ou ela tem tudo, mas ela não é livre, ela fica presa em alguma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O que adianta você ter carro, casa, apartamento, riqueza, tudo, mas se você tem medo de ficar pobre? Então isso é uma prisão. Então você não é livre. Então não adianta você viver com medo de ficar pobre. Então isso é uma prisão que você precisa se libertar dessa prisão. Por isso que eu sempre falo, o que é que você quer? Eu sempre falo, eu quero liberdade. Porque se eu não tiver liberdade, se eu não tiver curada das minhas coisas, livre das minhas crenças, livre de coisas que me prendem, eu não vou estar em paz. Porque não adianta eu ter tudo isso. Eu vou contar um fato para você aqui. Eu tinha uma prisão, né? Um medo muito grande. O maior medo que eu tinha era da escassez. E o medo era tão grande da escassez e eu acabava vibrando na escassez. Por quê? Porque o meu medo era de ter dinheiro e ficar pobre. E isso para mim não rola, cara, não bate. O universo não funciona dessa forma. E aí eu digo, porra, velho, como é que eu quero ter, mas ao mesmo tempo eu tô vibrando no medo de ter aquilo porque eu tenho medo de ficar pobre. Então isso para mim é uma prisão, entendeu? É uma coisa que você precisa curar primeiro. Então não adianta você falar, eu quero isso, eu quero aquilo. Você é livre, você já se libertou das crenças, dos padrões, de tudo. Quando você se livrar, quando você se sentir livre, você olhar para você, para dentro de você, você se conhecer, você saber quem é você, e você se sentir livre, aí sim, nada te prende, nada. Você tem as coisas, mas ao mesmo tempo as coisas não têm você. Você usa as coisas, não deixa as coisas te usar. Você você tem tudo aquilo, mas ao mesmo tempo você é desapegado, cara. Você sabe que aquilo não te causa medo, não te prende de alguma forma. É usar as coisas e não deixar ser usadas por elas.
Porque o que acontece? As pessoas viram escravas do dinheiro. O dinheiro está aqui para nos servir, não para a gente, não para sermos servidos, sermos escravos pelo dinheiro, sermos escravos do dinheiro pelo. Mas é isso, tá? Essa é uma reflexãozinha para a gente poder entender, né, que eu estava aqui pensando, desde ontem que eu tenho refletido sobre essa questão, né, da liberdade, porque muita gente fala muito da liberdade, eu quero ser livre, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas ninguém sabe o que é realmente a verdadeira liberdade, mas é isso aí.